A morte e a vida estão no poder da língua. Essas palavras não vêm de mim, mas elas estão contidas na Bíblia Sagrada, precisamente no livro de Provérbios 18, 21, no qual o sábio nos adverte que as palavras elas podem mudar destino. As palavras elas mudam rotas. Elas têm o poder de atrair bênçãos ou maldições. Elas têm poder de dar vida, assim como de dar morte. Então, uma palavra ela pode decretar as bênçãos oriundas da parte de Deus para você, mas também elas podem abrir brechas no mundo espiritual para que sejam usadas pelo inimigo das nossas vidas contra você mesmo. Então lembre-se também que Gênesis capítulo 1, ele começa de uma forma linda e esplendorosa, explanando o poder de Deus, quando ele criou todas as coisas através da palavra. Ele foi dando decretos e à medida em que ele falava, haja, tudo ia sendo criado. Atualmente nós estamos vivendo num período que é conhecido como o tempo da graça. Tempo no qual nós vivemos sabendo a respeito do ministério humano do Senhor Jesus, no qual ele não perdeu a sua deidade. Isso significa que ele não deixou de ser Deus, mesmo estando em carne. Porém, ele sofreu como um homem. E quando ele foi tentado por Satanás, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele venceu a Satanás através da palavra. O Senhor Jesus, ele estava sempre dizendo, está escrito. À medida em que ele ia sendo tentado, ele falava, está escrito, e ele ia proferindo palavras contidas nas Sagradas Escrituras. Ao estudarmos a Bíblia, nós também aprendemos que de uma mesma fonte não pode jorrar águas doces e amargas. Então vigia com as suas palavras, porque por vezes com os seus lábios você abençoa e com os seus próprios lábios você atrai maldições para a sua própria vida. Há pessoas que se maldizem a todo tempo. A exemplo, elas falam, para mim nada dá certo, para mim tudo parece ser mais difícil. Então, nesta hora, eu lhes convido a pedir perdão diante de Deus pelas suas palavras e pedir ao Senhor Jesus Cristo que lhe instrua, que lhe capacite, que lhe molde, que lhe cure de dentro para fora, para que você aprenda e passe a viver essa verdade bíblica, que há poder, o poder da vida e da morte está nas palavras, está na língua. Então que haja uma mudança de dentro para fora e que você feche as brechas que possivelmente tenham sido abertas através de decretos. Então aprenda a proferir palavras de bênção sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre sua saúde, sobre suas relações, sobre as suas finanças, sobre o seu crescimento ministerial, sobre a sua intimidade, comunhão com Deus. Profetize cura, profetize renovo, avanço, restauração, restituição, milagres, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Mas profetize crendo e aguardando o tempo de Deus, pois Ele tem o tempo perfeito, os modos e os meios de agir em nossas vidas. Para tanto é necessário que nós venhamos a crer e a decretar, visto que Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Então, meus irmãos, mudem as suas palavras e assim você estará mudando rotas. Nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor, mas nós precisamos declarar sobre nós mesmos. Quantas pessoas se amaldiçoam, pois elas não se aceitam fisicamente, elas não se aceitam estruturalmente falando, de uma forma econômica, uma posição social, mas veja-se como imagem e semelhança do Deus vivo. Você é feitura do Senhor. Diga crendo que a sua vida pertence ao Senhor, que o seu Redentor vive, que Ele chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Supremo, poderoso, majestoso, lindo, aquele que veio em carne por amor a nós.
nós. Então, quando nós damos esses decretos espirituais crendo, grilhões são despedaçados e tudo passa a mudar em nós e também na nossa atmosfera, em nosso redor. As palavras, ela tem um poder avassalador para nos aproximar de Deus, mas elas também têm um poder avassalador de dar brechas para que o inimigo das nossas almas, ele atue com as suas astutas ciladas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos anular os decretos, anular esses ardis do maligno, buscando nos refugiar a todo instante abaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, abaixo da sua sombra, crendo que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador, crendo que nós não somos obras do acaso, mas que nós pertencemos a esse Deus vivo e que antes de nós sermos gerados no ventre das nossas mães, Ele já havia tido sonhos para as nossas vidas, projeto, uma rota, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nós. Receba esta mensagem em seu coração. Permita-me orar por você nesta hora. Pai, a tua palavra nos adverte, assim eu oro. Eu oro pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Assim como o sábio disse em Provérbios 18, 21, que o poder da vida e da morte está na língua. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que haja mudança de palavras, mudança de hábitos, mudança de rotas, que todos os decretos que davam legalidade no reino espiritual, no mundo espiritual, para que demônios, espíritos, anjos caídos operassem, agissem na vida desta pessoa, da sua família, sejam quebrados, paralisados, anulados, cancelados, que onde haviam murmurações, maledicências, palavras contrárias à vontade de Deus, sejam cancelados, anulados, e que assim o Senhor nos permita, meu Pai, a ter os nossos lábios purificados, assim como tu purificaste os lábios de Isaías. Ó Senhor, se haviam palavras de amargura, que hajam palavras de vida, se aonde haviam palavras de falência, hajam decretos de provisão, de providência dos altos céus, e que nós venhamos experimentar o extraordinário do Senhor em nome de Jesus. Assim, desde já eu agradeço crendo e dou graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E aquela que crê, diga amém. Mas, meus irmãos, não basta tão somente me ouvir, não basta tão somente ler as Sagradas Escrituras. É necessário nós pormos em prática. E, para tanto, é preciso viver a vida em Cristo.